Oi, oi, oi! Boa tarde, pessoal! Olá, sejam bem-vindos para o nosso primeiro encontro da semana do Vida Consciente, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ambiente que nós estamos sendo gerado, que nós estamos gerando nossos filhos, como isso impacta nossas vidas. Sejam bem-vindos! Boa tarde! Hoje a gente vai falar sobre pré-concepção, um tema que a gente não tem muito conhecimento. Pouquíssimas bibliografias falando sobre isso, muito pouco se fala, e eu vou dizer para vocês, é um dos momentos, se não mais, eu considero até o mais importante e o mais relevante, é a pré-concepção, né? Além de todas as etapas que nós temos a seguir. Boa tarde todo mundo, sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui, ai que delícia, que ótimo. A Sandra lá de Portugal vem da gente, um beijo, Sandra. A Jolinda, várias pessoas chegando aqui, sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Saudades também, Dani, saudades das nossas aulas, saudades da gente se ver. Porém, essa semana passaremos a semana toda juntos e isso é muito bom. Todos os dias 16h30 estarei aqui com vocês e isso é muito bom. Só deixando um recadinho aqui bem importante, vocês terão a Cris e a Dreise, elas são minhas alunas e elas estarão aqui me auxiliando na live. Então, alguma dúvida que eu não responder, a Cris e a Dreise vai responder vocês, elas vão me auxiliar nas respostas, são nossas alunas do curso de formação do Vida Consciente, que é um curso de formação que eu dou essa formação que a gente fala sobre os primeiros etapas da vida, os primeiros ambientes que a gente está vivendo, como que isso impacta a nossa vida. Então, Cris e Dreise estarão aqui respondendo, me auxiliando. Vocês podem ver as mensagens delas aí, chegando para vocês. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa tarde. Que bom que vocês todos estão aqui. Lili, seja bem-vinda. Isa, muito bem, Isa. Seja bem-vinda, Andréia, falar que é do México. Muito bom ter todos vocês aqui. Primeiro, a primeira pergunta que não quer calar. Quem é aquela... Miriam, beijo, lindona. Quem é aqui? Quem de vocês aqui não queria ter filhos ou não quer ter filhos? Sabe aquela coisa assim? Eu não quero ter filhos. Esse tipo de coisa não é pra mim. Ou não quero e ainda não tive, porque eu vou contar algo para vocês. Eu sou aquela que não queria ter filhos. Na verdade, nem é que não queria ter filhos. Eu achava que eu não poderia ter filhos. Vou comentar para vocês em relação a isso. E por que eu achava tudo isso, né? Olha só, vou começando a falar com vocês, já vou sentindo um calor. Olha só, eu dizia que eu não ia ter filhos, que eu não poderia ter filhos. E eu fui conhecendo o que tinha por trás dessa frase que eu falava. A Mona Lisa falando a Miriam ainda não tem, eu nem queria, Diane, a Ivete da Alemanha, seja bem-vinda, Ivete. Nunca fui fã, hoje amo ser mãe, não queria, mas tive esta com 6 anos, está com 6 anos, não queria ter filhos e tenho um de 19, eu já tive altos e baixos sobre isso, mas hoje não quero mais. Vou falar algo para vocês em relação a isso. Eu, Maraísa, era uma pessoa que eu dizia que eu não ia poder ter filhos. Só que assim, aquela coisa, né, que a gente fala lá quando é jovem, mas você não sabe por que você fala. Quando eu comecei a estudar a biologia celular, os nossos conflitos internos, os conflitos que existem dentro do nosso corpo, eu vi que eu tinha 1000 conflitos. Como filha, como pessoa, que eu era uma pessoa muito conflituosa e quem sabe realmente eu não pudesse ter filhos. De tantos conflitos que eu tinha. E eu fui me curando, E eu sou uma prova viva de que os nossos conflitos, eles, olha só, gente, como isso é incrível. Os nossos conflitos, eles nos trazem crenças.
dessas dificuldades de não poder ter filhos ou não querer ter filhos. E isso é muito comum acontecer e quem sabe vocês não se dão conta disso. Sabe, a gente traz tanto conflitos, tanto conteúdos em relação à nossa vida, em relação à nossa relação com os nossos pais, em relação à nossa infância, em relação à nossa gestação, que esses conflitos, no fundo, tornam crenças em nós. E isso é algo muito real. E conforme eu fui me curando, Mara, o que é esse se curando? O que é se curando? Conforme eu fui estudando, eu comecei a limpar esses conflitos, eu comecei a entender quais eram esses conflitos e naturalmente isso foi acalmando dentro de mim. Então, quero dizer para vocês que eu também fui dessa que dizia que não ia poder ter filhos. Ao mesmo tempo, existem pessoas ainda hoje, né? Que eu até vi aqui as mensagens de vocês. Mara, não quero ter filhos. Não é nem não posso. Não quero ter filhos. Eu nem sei se falo para vocês a respeito disso, porque olha só que interessante, né? As bonitas aqui escreveram, não quero ter filhos. E estão aqui numa live sobre vida consciente, que é trazer crianças com maior consciência, trazer crianças mais fraternas para esse mundo. E aí explode a cabeça delas, né? Porque o que acontece? Olha qual o nosso movimento de alma. Percebam comigo, prestem atenção quanto é importante tudo isso. Olha o movimento de alma. Teve várias pessoas aqui que escreveram, não quero ter filhos. E elas estão assistindo essa live. Eu sei que pode ser assim, ai Mara, quero trabalhar meus conteúdos como filha. Mas o propósito dessas lives é trazer crianças mais conscientes e sim, nos curar. Mas vocês conseguem perceber? Olha o nosso movimento de alma. E o que a nossa alma faz? A nossa alma faz a gente ficar assistindo essa live, mesmo que a gente não queira ter filhos. E aí, quem sabe amanhã depois, você vai me mandar uma mensagem e vai dizer bem assim, Mara, estou grávida. Frutos da sua live do Vida Consciente. Vocês estão entendendo? O nosso movimento de alma nos leva para algo muito mais profundo, que a gente não sabe descrever, que a gente não sabe perceber, mas a gente simplesmente está num lugar que a gente nem entende por que a gente está ali. E isso é muito interessante, porque toda vez que eu trago o movimento do Vida Consciente, toda vez que a gente fala sobre o impacto do ambiente que nós estamos sendo gerados, ou que nós fomos gerados, em nossa vida, né, na nossa vida, toda vez isso mexe profundamente com as pessoas e tem muitas pessoas que estão sempre assistindo que não tem filhos, que não é casado, que enfim, várias situações. Eu acho isso muito, muito interessante. Então, sejam todos bem-vindos e que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz mesmo. E aí depois vocês me contem, né? Me mandem mensagens falando, Mara, depois que fiz Vida Consciente, agora quero ter filhos, ou agora estou grávida. Porque cada vez que a gente faz o movimento do Vida Consciente, mães surgem a partir do Vida Consciente, crianças surgem a partir do Vida Consciente. Então, sejam todos bem-vindos sempre, é muito bom ter vocês conosco. Primeira coisa que a gente precisa... Eu tô vendo aqui todas as mensagens de vocês. Vocês querem que eu já antecipe algo em relação a, por exemplo, assim... me falem se vocês querem, porque eu gosto, assim, que a gente tenha assuntos bem leves e bem gostosos. Mara, o que eu encontro na prática a respeito de pessoas... Andréia, não saia... O que eu encontro na prática a respeito de pessoas que não quero ter filhos, definitivamente não quero ter filhos, sabe? Assim, assino até um contrato que eu não quero ter filhos. E o que acontece na vida futura dela? Vocês querem? Mandem coraçõezinhos se sim, se vocês querem, para eu antecipar isso. Mara, você quer me convencer de algo? Nunca. Nunca, porque eu não posso mudar o seu destino, eu só quero trazer informações para vocês.
Então, todos esses anos atendendo as pessoas, acompanhando as pessoas, eu encontro muitas configurações. Então, eu encontro desde configuração de que quero ter filhos, como não quero ter filhos. E aí, já tô vendo os coraçõezinhos de vocês. Isso é muito interessante. Então, assim, eu vou falar algo pra vocês do que eu encontro na prática. Gente, isso não é uma regra, porque a nossa vida humana, ela tem um propósito tão grande, tão maior, e enfim, cada indivíduo é um indivíduo extremamente especial e único. Não é uma regra, mas eu vou comentar algo com vocês. Então, vamos lá. Mara, não quero ter filhos, não quero ter filhos, não quero ter filhos. E aí, chega lá no momento, lá na frente, depois dos 60 anos, muitas vezes, é claro que quando essas pessoas buscam ajuda, elas estão com alguma situação, mas muitas vezes existe um certo arrependimento de não ter tido filhos, sabe? E aí, assim, a gente só respira com essa informação, só isso. Não quero, não é pra vocês comprarem isso pra vocês, tipo, nossa, Mara, será que eu vou me arrepender, então vou ter que ter filho agora? Não é nada disso, nem é pra entrar nisso. É só pra vocês perceberem, fazerem uma ponte. Porque a Mara tanto atende quem quer ter filhos, como quem não quer ter filhos, como aquela pessoa lá de 60 anos que teve e não teve filhos. Então, muitas vezes eu observo um certo arrependimento. Arrependimento com uma dor no coração por não ter tido filhos e ter escolhido não ter tido. Porque às vezes não teve por alguma situação em específico e ok. Mas sabe assim, quando eu escolhi não ter filhos, às vezes vem esse certo arrependimento, essa certa dor no coração. Isso não é uma regra, não estou falando que é para vocês mudarem a percepção de vocês. Eu só estou trazendo para vocês o que muitas vezes acontece lá na frente. Isso vai acontecer comigo? Não necessariamente. Isso vai acontecer se eu penso dessa forma? Não necessariamente. Como eu disse, cada indivíduo é um indivíduo. Mas é algo que eu vejo. E é algo que muitas vezes acontece. Uma profunda dor no coração em relação a não ter tido. Então, a gente só respira com essa informação e seguimos em frente. Simplesmente isso, tá? Sim, foi isso que pensei há 6 anos atrás. Como seria com 70 anos sozinha? Sim. E assim, eu posso dizer pra vocês que é uma dor bem profunda dentro do coração, sabe? E um arrependimento muito grande, por não ter dado espaço pra isso, porque às vezes não deu espaço pra isso, entende? Simplesmente foi vivendo e esqueceu de ter filhos. Quando viu, assim, passou e às vezes não conseguiu mais. Então, só pra gente respirar com essa informação. O que a gente precisa saber? Mara, o que esse vida consciente? Meu Deus, o que esse negócio que você tá falando? Da onde que surgiu isso, né? A Mara, lá anos atrás, antes até mesmo do Feng Shui, olha só como é interessante tudo isso, né? O Vida Consciente é um projeto antes do Feng Shui. Eu me especializei dentro da área de biologia celular, nossos conflitos, dentro de uma psicologia emocional, e eu dava cursos para áreas da saúde, para as prefeituras, para os postos de saúde, grupos de gestantes. Então eu falava sobre pré-concepção, concepção, gestação, nascimento e os primeiros anos de vida. Então eu falava a respeito de quê? Qual é o impacto dessas etapas na nossa vida adulta, até mesmo na nossa forma de aprendizado na escola, no nosso desenvolvimento com as pessoas. Eu falava sobre isso e eu levava a importância, né, da gente cuidar dessa gestação, cuidar dessa grávida, o parto, a amamentação, tudo isso. Então, o que representa o Vida Consciente? O impacto do ambiente. E aí, quando vocês conseguem ir mais profundo e entender que ambiente, não é só esse ambiente que eu tô aqui hoje, é o ambiente que compõe ou compôs a minha vida, como esse ambiente me impacta no futuro. Me impacta no meu aprendizado na escola, no meu relacionamento com os meus colegas, me impacta na minha vida profissional, no meu sucesso, no meu senso de abundância. Vocês sabiam que a sensação de abundância
ela vem lá no processo de amamentação, esse aprender o que é abundância, esse me conectar com a abundância. Então, muitas vezes, eu não sinto a abundância. Parece que todo mundo tem essa tal de abundância e eu não tenho. Parece que eu tô sempre na escassez. Parece que eu não vivo isso na minha vida. Profundamente ligado aos teus primeiros anos de vida. Então, a gente precisa aprender que ambiente não é só o ambiente que você vive hoje. Ambiente é desde o momento que você foi pensado em vir para esse mundo. Então, isso é que é o Vida Consciente. Quando para mim ficou claro para vocês, então o ambiente é o impacto das primeiras etapas de vida minha, na minha vida futura. Desde a minha pré-concepção até os meus primeiros anos de vida. Isso fica claro para todo mundo, bem tranquilo compreender. E nessa semana é isso que a gente vai estudar. Então hoje o primeiro dia é pré-concepção, amanhã concepção, depois gestação, nascimento e primeiros anos de vida. Então a gente precisa ir mais profundo em relação ao ambiente, né? Compreender ele de uma forma mais global, como isso tudo pode me influenciar. Primeira coisa que nós precisamos perceber. Eu não sei se vocês sabem, adoro quando vocês ficam respondendo, mandando coraçõezinhos. Compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam, que eu acho assim que são conteúdos super bacanas. Quero trazer de uma forma bem simples e fácil compreensão. Então são conteúdos que podem ajudar, sim, muitas pessoas. Isso é muito bom. Tô vendo aqui as mensagens de vocês, tá? Então, olha só, eu não sei se vocês sabem, mas o conceito vida consciente e o conceito, vida consciente não, desculpa, o conceito família, esse conceito família existe e é bem recente. Então, a gente tá aprendendo o que é essa família. E aí, se a gente parar para pensar que a gente tá aprendendo o que é essa tal de família, né? Se a gente parar para pensar, se a gente tá aprendendo o que é essa tal de família, nós podemos ir um pouquinho mais profundo e perceber que as nossas gerações passadas, a grande maioria dela não teve gestação consciente, não teve uma gestação planejada, percebem? Não tivemos gestações planejadas, não tivemos gestações conscientes. Então, assim, se a gente vai para a gestação dos nossos pais, por exemplo, a gestação dos meus pais, todas foram gestações não conscientes, não planejadas, não programadas. Esse conceito família é algo muito novo. Faz sentido para vocês que esse conceito família é algo muito novo, justamente pela situação de que os nossos pais nem foram crianças pensadas para serem vindas nesse mundo? Faz sentido para vocês? Então, olha como é importante a gente perceber tudo isso. E quando essas crianças vinham, né, esses pais tinham filhos ou se davam conta que estavam grávidas, muitas vezes era um problema essa gestação, porque era assim, uma boca mais para comer ou uma mão de obra mais para o trabalho. Essas crianças que vinham ao mundo não eram crianças vistas muitas vezes de forma fraterna, de forma amorosa. Ou era um problema por quê? Porque era uma criança mais para comer, com uma escassez de comida, ou era uma criança mais para vir trabalhar. Não tinha essa conceituação, né? Conceituação de família, de amor, não tinha essa percepção. Faz sentido para vocês? Conseguem perceber? Então, toda essa questão de família é muito recente. É muito recente. E nós aqui hoje estamos começando a aprender tudo isso. Se vocês pararem para pensar e observar, olha nossos desafios com a maternidade, olha os nossos desafios com as crianças. Eu atendo muitas mulheres, né? Nos meus cursos é muitas mulheres. E é tão desafiadora a educação, é tão desafiadora a maternidade. E, meu Deus, a maternidade existe a vida toda e nós com esses desafios. E eu quero dizer para vocês que da forma que a gente está trazendo é extremamente novo. E quem sabe essas são as primeiras gerações
essas são as primeiras gerações que estão vindo com filhos de concepção consciente ou gestação planejada. E aí explode a nossa cabeça, né? Porque se a gente parar para pensar, quem sabe realmente e possivelmente essas são as primeiras gerações com filhos de gestação planejada e que antes disso praticamente não existia. E isso é muito incrível a gente perceber e nos darmos conta. Márcia Graff, beijo pra você, saudade de ti. Então olha só como é importante, e por isso que nós enfrentamos tantos desafios com a maternidade, por isso que a gente enfrenta tantos desafios com a educação das crianças, porque é algo muito novo para todos nós. E nós estamos começando, nós estamos engatinhando nisso tudo. Percebem? Engatinhando. Então, o meu convite para vocês é a gente, nessa semana, aprender o que representa essa vida consciente, trazer crianças de forma mais consciente, trazer crianças de forma fraterna, né? Isso é muito importante. Essas crianças concebidas por meio de uma concepção consciente, muitas vezes são crianças fraternas. Essas crianças concebidas por meio de uma gestação consciente, muitas vezes são crianças mais fraternas, mais amorosas, preocupadas com a natureza, preocupadas com os animais. Elas olham o todo, Então, o que a gente precisa perceber é que a gente tá, pela primeira vez, trazendo crianças novas nesse mundo. E vocês sabem disso, vocês podem ver até mesmo os filhos de vocês. Os filhos de vocês, qual é a configuração que eles estão trazendo? Por exemplo, aqui em casa nós não somos vegetarianos, nós não temos bandeira de nada. E o João fala, olha, é muito difícil fazer ele comer carne. Isso é dele, isso é desde pequenininho dele. E essa semana alguém ofereceu carne para ele e ele disse bem assim, você sabia que o papai e a mamãe desse porquinho podem estar procurando ele até hoje? Entende? Não é uma coisa que nós falamos sobre isso com ele. Sobre vegetarianos, sobre veganismo, a gente não fala sobre isso com ele. Mas é algo que vem de dentro dele. E eu sei que não é só o nosso João. Eu sei que vocês aí também têm crianças e que elas estão mais preocupadas com o meio ambiente, que elas se preocupam com as pessoas, que elas olham para o amiguinho, que elas se sentem chateadas se acontece algo com o amiguinho. Vocês conseguem perceber o quanto as crianças estão vindo totalmente transformadas e muito diferentes de nós? Então, na idade das nossas crianças, a gente nem sabia o que era nada disso, isso nem existia, né, na vida. E o quanto tudo isso é diferente. Então, as crianças fraternas, e olha só, exatamente, a Diane, a Chay, então assim, nunca falamos sobre isso e eles não comem carne. É uma outra espécie humana, é praticamente uma outra espécie humana. Só que daí, olha só, o que a gente precisa perceber, né? Quem que tá educando todas essas crianças, quem que tá cuidando delas somos nós adultos. E nós adultos, muitas vezes, todos bagunçados, cheios de conflitos, cheios de complexos, cheios de buracos. E muitas vezes a gente passa, né, todos esses buracos. Então, o Vida Consciente é para todas as pessoas? Claro que é para todas as pessoas. Por quê? Mesmo que eu não tenha filhos, mesmo que você não tenha filhos. Porque você também, porque antes de nós sermos pais ou qualquer coisa no mundo, nós somos filhos. E nós viemos trazendo muitos buracos dentro de nós. Porque a gente veio de um contexto familiar, muitas vezes, que não sabia exatamente o que era esse conceito familiar. Não sabia o que era necessariamente esse amor, esse carinho, esse afeto. Quantos de nós viemos de ambientes meio estranhos, sabe assim? Uma família meio estranha, ambiente meio estranho, um negócio meio bagunçado? A maioria de nós. E hoje é algo totalmente novo.
é algo totalmente inédito desse construir uma família, esse conceito de que nós vivamos bem, que a gente preza pelo amor, a gente preza pela harmonia, é algo totalmente novo. E nós estamos aprendendo juntos todos os dias a trabalhar e a perceber tudo isso. Então, o Vida Consciente, o propósito dele é a gente aprender o impacto do ambiente que nós estamos gerando essas futuras vidas, como isso pode influenciar elas, tanto positivamente como negativamente. E Mari, para mim, que já nasci, tô aqui cheia de coisas, o que eu faço? Acompanhe o Vida Consciente para você perceber como o ambiente que você foi gerado te impactou de forma positiva e negativa. E existe aquela frase, né? Quando você conhece a verdade, né? Quando você conhece a sua verdade, a sua história, quando você percebe da forma que você veio ao mundo, ali é o teu caminho de cura. E sim, eu falo para vocês que a partir do momento que a gente conhece a nossa história, nós começamos a nos curar. A partir do momento que a gente percebe o que aconteceu com a nossa vida e como isso está nos influenciando, a gente tem a possibilidade de nos curar. Só por meio da verdade a gente consegue se curar. Então, é um convite incrível para todos nós entrarmos nisso tudo de forma muito, muito bonita e transformarmos algumas informações dentro de nós. Não sei se vocês já sabem, deixa eu só tomar um gole de água antes. Tô vendo as mensagens de vocês. Não sei se vocês já sabem, Krishna, Buda, Jesus foram gestações anunciadas. Anunciadas. E toda a relevância deles para o mundo. O que eu quero trazer aqui de informação para vocês. Uma gestação planejada, ela faz com que a gente anuncie a chegada dessa criança. Uma gestação planejada, ela quer dizer o quê? Uma gestação planejada, que aqui a gente está falando sobre a pré-concepção, ela fala sobre o quê, né? Criança, minha futura querida criança, eu estou pronto para receber você. É uma anunciação. E toda anunciação vem acompanhada de extrema bênção, de uma energia totalmente diferente. Então é muito importante a gente perceber aqui dentro do nosso coração se nós estamos preparados, se nós queremos ter filhos, qual que é o melhor momento para a gente ter essa criança, né? A primeira coisa é a gente querer ter filhos. E querer ter filhos não para preencher nosso buraco, não para preencher nosso vazio, mas querer ter filhos pelo simples fato de quero ter um filho. Não para preencher nada dentro de mim, não para segurar marido, não para segurar casamento, porque a maioria de vocês são casados aqui e têm filhos e sabem que isso não dá certo. Você pode até manter um homem próximo, mas não mantém um casamento. Então, quero ter filhos, isso está dentro do meu coração, isso está dentro da minha alma, porque desejo ter filhos, né? O que tem dentro de mim? Então, todo movimento de desejo ter filhos, quando eu me abro para a vida e quando eu anuncio isso para essa futura criança, eu estou anunciando ela, eu estou automaticamente abençoando a vida dela, eu estou dizendo para ela, estou pronto para te receber. A gente sabe, e com os alunos, a gente estuda muito sobre isso, e a gente sabe que as crianças têm muito medo de vir, né? Muito medo de vir. E ao mesmo tempo, existem vários autores que falam que 6 meses antes de uma concepção, 6 meses antes da concepção, às vezes 9 meses antes, alguns autores falam até 3 anos antes de uma concepção, mas o que eu vejo com muita propriedade são 6 meses antes, né? 6 meses antes de uma concepção, a alma dessa criança já se aproxima dos pais. Quem aqui já sonhou com um filho?
ou sonhou que estava grávida, ou sonhou que iria engravidar. Então, 6 meses antes dessa concepção, a alma dessa criança se aproxima dos pais. Por isso, o primeiro filho, ele tem um grande desafio, nem vou falar em outras palavras, mas o primeiro filho, ele tem um grande desafio, porque ele é quem une os pais. Olha só, vários de vocês sonharam exatamente isso. E o que representa? Mara, eu sonhei. A alma dessa criança já estava ali. Já estava se preparando para vir. Se você não tivesse filhos hoje, eu não estaria aí explicando esse assunto. Linda, Isa! Isa, é exatamente isso, sabe? Pra gente conseguir falar com propriedade a respeito de algo, ou com experiência a respeito de algo, é só mesmo passando por essa situação. Por essas experiências, né? Senão a gente não consegue falar, senão a gente fala o que está escrito nos livros. Isso que eu falo, a maioria não está escrito nos livros, né? São situações que eu encontro na minha vida, são situações que eu encontro com os meus pacientes, e é exatamente isso. E aí é assim, então vamos lá, respire, né? Respire. Ai, Mara, meu filho é exatamente como nós descrevemos. Me ajudem a lembrar, eu vou escrever aqui, de vocês ensinar vocês a fazerem a carta, tá? Para quem não tem filhos, por exemplo, Mara, eu não quero ter, Mara, eu não tenho filhos, quero ter filhos. Qual que é o primeiro passo? Primeiro que você já tá aqui, você já deu um passo, né? Mas tem uma carta que você pode escrever para o teu futuro filho. Vou falar para vocês a respeito disso. Então, a alma dessa criança, ela se aproxima de nós. E aí faz com que a gente sonhe com ela, faz com que a gente sinta ela, faz com que a gente sinta que a gente está grávida. Sabe? Tipo, eu sinto que eu tô grávida, sinto que tô grávida, sinto que tô grávida. Parece que todo mês eu tô grávida. Se demora um dia pra minha menstruação vir, parece que todo mês eu estou grávida. Então, assim, a alma dessa criança tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui o tempo todo, tá rodeando, né? Tá rodeando o tempo todo. E o primeiro filho é quem une o pai e a mãe. E aí, o que a gente precisa perceber, né? Aqui, não sei, vários de vocês são primeiros filhos, mas muitas vezes o primeiro filho vem com um grande desafio. Não vou falar outras palavras para não ficar isso pesado para vocês, mas o primeiro filho, ele vem com essa carga, entre aspas. Ele uniu o pai e a mãe. E aí, a gente só também respira com essa informação, entende? Respira com essa informação. Quantos de nós, né, somos filhos, como se diz, de uma noite só? Quantos de nós, nossos pais se casaram porque estavam grávidos de nós? Quantos de nós isso aconteceu? Quantos de nós os pais continuaram juntos porque veio uma criança? Entende? E aí, não precisa nem eu falar para vocês que existe uma carga por trás disso tudo. Entende? Existe uma carga por trás disso tudo. E é um grande desafio, né? O filho mais velho, quem é filho mais velho, não sei como falar sobre isso, porque eu não sou filha mais velha. Mas eu vejo assim que o filho mais velho, ele tem uma certa carga, ele tem uma certa responsabilidade, ele tem um negócio junto com ele, que caminha junto com ele ao longo da vida. E aí, vocês que são filhos mais velhos, vocês podem falar sobre isso e perceber tudo isso, né? Mas tem algo ali. Então, esse filho é quem une os pais, né? Ele aproxima os pais. E o que a gente precisa perceber, né? Quando a gente decide estar grávido, qual que é o melhor momento? Qual que é coach Dri Jesus falou, às vezes é pesado. E aí assim, Mara, qual que é o momento pra gente ter um bebê? Qual o momento pra gente ter um filho? Qual o momento ideal pra gente ter uma criança, pra receber uma criança? Primeira coisa é a gente querer. É a gente querer, é a gente desejar. Isso é o mais importante. É a primeira coisa. No segundo momento é o seguinte. Vários livros, autores falam sobre isso, o quanto é importante a gente perceber se eu já realizei meus maiores sonhos pessoais e empresariais.
Isso também é importante. É uma regra? Claro que não é uma regra, gente. Mas sabe, porque o que acontece? Não é justo com a criança vir com uma carga ou uma responsabilidade de que minha mãe, de que meu pai não viveram tal experiência na vida deles porque engravidaram e eu estou aqui. Me entendem? Então, é muito interessante quando os pais vivem os seus maiores desejos, os seus maiores sonhos, tanto pessoais quanto profissionais, antes de realmente planejarem ter filhos. Obviamente que não é uma regra, né? É algo assim pra gente perceber. Eu lembro que eu me planejei. Eu, quando era bem novinha, eu falei que com 26 anos eu ia estar num status profissional e que eu iria ter filhos a partir daquela idade. E realmente, quando eu cheguei aos 26 anos, dentro da área da fisioterapia, eu chego no topo de estudo, onde eu não tinha mais para onde estudar, dentro da área da fisioterapia. Eu tinha me especializado, chego no topo da minha especialização e eu não tinha mais para onde ir ali. E foi o momento que eu decidi engravidar. Com 26 anos, fui super jovem, porque eu comecei a estudar muito cedo, já captei rapidamente o que eu queria fazer, já durante a faculdade eu comecei a estudar. Mas não é assim para todo mundo. E também criança não impede. Você pode prorrogar algumas coisas, mas sim, os filhos também nos dão grandes capacidades de profundas realizações. Então, o ideal seria exatamente isso, que primeiro eu deseje e no segundo momento eu tenha já passado por algumas experiências, né? Por exemplo, eu tenho o sonho de fazer intercâmbio. E aí, né, é complicado você fazer um intercâmbio, algo nesse sentido com crianças. E qual que é a nossa maior preocupação, ou a situação que a gente precisa prestar atenção? Mas é a criança não ter essa carga de que meu pai e minha mãe não puderam fazer algo porque eu estava aqui. Essa é a maior preocupação. Então, de preferência, vivam as maiores experiências que vocês puderem e depois tragam, né, as crianças ao mundo. Mara, não pude viver isso, já veio e tá tudo certo, e tá tudo certo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente só fala sobre isso porque é mais leve quando é dessa forma. E vocês sabem, né? Quem teve filhos, estava estudando no momento que teve filhos, estava trabalhando fora, estava assim... É delicado tudo isso, é complexo tudo isso, muitas vezes é pesado tudo isso. Então, quando a gente consegue organizar isso de alguma forma, a gente faz com que as coisas sejam mais leves para nós, sejam mais leves para essa criança não se sinta um empecilho na vida dos pais, essa criança não sinta que ela atrase a vida dos pais e essa criança não sinta o algo mais importante, que eu sou um problema na vida dos meus pais. Que a frustração da minha mãe no campo profissional é porque ela me teve. A frustração do meu pai na vida pessoal dele é porque eu estou aqui. Então isso é o mais importante, a criança não vivenciar e não experimentar esse tipo de situação. Porque quando você experimenta, né, essa sensação de que eu sou um problema, é algo muito pesado, algo muito pesado. Quem já viveu essa sensação de eu sou um problema, eu atrapalho a vida das pessoas, sabe? O quanto isso é denso dentro do nosso coração, o quanto isso é difícil a gente lidar com essa informação. Quem já viveu essa experiência sabe disso, o quanto é importante, então, a gente cuidar, né? Cuidarmos dessas percepções. Então, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Deixa eu só ver aqui que eu anotei algumas coisas para falar para vocês. E aí, assim, qual foi a minha história, né? Nesse momento, deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo. Exato. E fica sem atenção deles, etc. Eu passei por isso e minha mãe ainda me diz isso até hoje. Vocês sabem que eu escutei esses dias de uma aluna que ela falou bem assim, que a gestação dela foi de uma besteira, sabe assim? Você veio de uma besteira. Então, é complexo isso, sabe? Você
E aí, assim, a gente não pode entrar nesses mimimis, né? Nessas, vítima da vida. Mas isso de alguma forma toca. Isso de alguma forma vem dentro de nós e de alguma forma tem um conteúdo ali. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Me realizei primeiro para depois ter filho. E não atrapalhou em nada, porque continuei realizando o que eu queria. Exatamente. Quando eu nasci, meu pai foi embora. A Isa, lindona. Sim, pois minha mãe simplesmente me deu para minha avó porque precisava trabalhar. É esse tipo de configuração que não é interessante, entende? É esse tipo de configuração. Perfeito sua colocação, Elis. Fui mãe aos 15, nada planejado, venci com criação e educação, com estudos, enfim, creio que deixei de lado meu filho, trabalhei muito para dar conta. Sonhei muito em ter filhos aos 28 anos, mas acabei me separando do meu marido. Hoje parece que não consegui ter filhos, parece que não vou conseguir ter filhos com outra pessoa, Natália. Quando minha mãe ficou grávida, separou-se do meu pai e minha mãe atira até hoje que não fez nada, pecar, eu parei tudo. Meu Deus, não consegui entender o que você escreveu aqui. A Lu, linda, a Lu, nem vou falar o que a Lu escreveu aqui. Então é isso que a gente precisa perceber, o quanto é importante, porque isso fica imprintado nas células dos nossos filhos. E às vezes, sabe aquela coisa assim, não me sinto amado, não me sinto bem recebido, não me sinto bem-vindo. Sabe aquela situação assim? Por exemplo, vamos imaginar que eu agendei, sei lá, um jantar com a Elis. E eu sou uma filha não planejada, não desejada, não bem-vinda. Eu sou um problema na vida dos meus pais, né? Trouxe muitos problemas para eles quando eles engravidaram. E aí a Elis desmarca o jantar comigo. Tipo, Mara, não tô disposta hoje, a gente vai desmarcar o jantar. Imediatamente, eu não fico só com a informação de que a Elis está indisposta e ela vai desmarcar o jantar. Imediatamente, o que me vem? O que eu fiz de errado? Se eu falei algo de errado? Elis não me ama. Elis não gosta de mim. Vocês conseguem entender? Começa a vir uma chuva de percepções. Uma chuva de informações que são totalmente distorcidas do que é a realidade. Às vezes a Elis só está com dor de cabeça, realmente. Mas eu distorço totalmente a realidade. Começo a entrar em todo o meu conflito de vítima, de problemas, o que eu fiz de errado, porque ela está assim, ela não me gosta mais. E aí eu começo a criar um monte de situações. Exatamente, sentimento de rejeição, sentimento de que eu não sou boa, sentimento de que as pessoas não gostam de mim e várias outras situações. Então, assim, é uma gama de situações. E quando a gente começa a curar essas percepções, a perceber tudo isso, Mara, como que eu vou curando tudo isso? A primeira coisa é saber como é que eu vim ao mundo. É saber qual foi a minha história. Que história é essa da minha pré-concepção? O que os meus pais estavam vivendo na minha pré-concepção? Então, se você tem seus pais, pergunte para eles como que era essa pré-concepção, esses 6 primeiros meses antes da concepção, o que eles estavam vivenciando, se eles queriam ter filhos, se eles falavam em ter filhos, se eles não falavam, qual que é a história por trás de tudo isso? Aí você já vai começar a perceber, você já vai começar a entender. Mara, não tenho mais meus pais aqui. O que eu posso fazer? Sempre tem uma tia, uma avó, alguém que vai poder contar algo pra você. Alguém que vai poder contar algo. A Elis, eu surgi num baile e só. Linda, Elis. Então é muito importante nós sabermos qual é a nossa história de vida, como eu vim pra cá. Por meio de identificar qual é a minha história, eu consigo entender, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele não consegue sair de um problema se ele não entende como ele chegou nesse problema.
Então, por meio da verdade, eu consigo compreender qual é a minha história, o que isso pode estar afetando, como que isso pode estar afetando a minha vida. E assim eu começo a fazer o caminho de solução. Nosso cérebro não consegue sair de um problema se ele não entende como ele chegou nesse problema. Então, por meio de saber qual é a sua história, é a melhor forma da gente conseguir identificar qual é o caminho que eu posso sair dela. E aqui tem uma frase: o caminho é contar a história dessa criança exatamente como tudo ocorreu, né? E aí, Mara, como que a gente conta essa história? No caso de eu quero contar para meus filhos, né? Meus filhos, a gestação dos meus filhos foi toda desorganizada, não planejada. Como que eu conto toda essa história? Nas nossas próximas aulas, eu vou falar para vocês como é que vocês contam essa história, como que vocês trazem esse conteúdo para os filhos de vocês, tá? Isso é bem importante, bem importante. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Perfeito. Quando a gente decide que a gente vai engravidar, que a gente vai ter filhos, não é o simples fato de começar a pensar nisso tudo, né? Mas começar a cuidar da nossa alimentação, dar um espaço para esse filho na nossa casa. Será que esse filho tem um espaço para vir? Só que eu quero falar aqui para vocês de forma sugestiva. Não é que a gente já tenha que ter um quarto, não é que... Assim, o que eu quero dizer para vocês? Esse lugar do filho, no fundo, é um lugar dentro do coração. Então, muitas vezes nós queremos ter filhos e não estamos conseguindo engravidar. Queremos ter filhos e não conseguimos engravidar. Queremos ter filhos e não conseguimos engravidar. Será que essa criança realmente tem um espaço dentro do seu coração? E uma das tarefas que eu dou para os meus alunos, para os meus clientes, é começar a montar o quarto dessa criança, ou preparar um quarto para receber essa criança. Só que eu quero que vocês entendam que no fundo, não é o quarto, não é o quarto em si. É eu começar a dar um espaço para essa criança vir. Porque às vezes eu falo que quero ter um filho, que desejamos ter um filho, mas na alma não estamos prontos, na alma não queremos. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, quando eu falo para os pais, comecem a organizar um quarto, a preparar um quarto para receber essa futura criança, no fundo, é colocar a mão na massa e começar a se preparar, a criar um espaço para essa criança vir. Mas esse espaço para essa criança vir, para a gente também trabalhar isso dentro do nosso coração. Porque olha só como é interessante. Quando aqui, onde eu tenho um escritório, olha só como as coisas são. Onde eu tenho um escritório, é o quarto do Arthur. E quando eu terminei, no dia que eu terminei de montar o escritório, no dia que eu terminei de colocar os móveis, 2, 3 dias depois, eu descobri que estava grávida. Então o Arthur, ele veio sem ter quarto. Ele não tinha quarto, não tem quarto. A gente tá até arrumando agora isso. Só que dentro da alma a gente queria muito, né? Eu e o Rodrigo viemos nos preparando para receber o Arthur há 2 anos. A gente vem se preparando, vem chamando ele, vem falando para ele que ele é bem-vindo. Então para pensar, nossa, Mara faz 2 anos que tá se preparando, falando pro Arthur que ele pode vir, que ele é uma criança bem-vinda. Parem para pensar o quanto as crianças muitas vezes têm medo de vir. E se a gente puder em algum momento eu aprofundar isso com vocês, porque é muito complexo falar sobre isso em uma live aberta. Mas as crianças têm muito medo de vir. Então quando eu falo isso de criar um espaço, não é que a gente já tenha que ter um quarto, mas às vezes a gente precisa começar a criar um quarto para começar a criar um espaço dentro do nosso coração. Porque claro que existem crianças que vêm sem quarto, né? Arthur é uma prova viva de que ele é uma criança que vem sem quarto. E tá tudo certo em relação a isso. Só que vocês conseguem compreender? Faz sentido para vocês? Sim? Que sim, é criar um espaço em nossa vida para essa criança vir. É isso que eu quero dizer, tá? E eu falei para vocês que ia falar sobre a carta, né? Vamos falar sobre a carta. Então eu vou falar para vocês como que a gente faz
para escrever essa carta, né? Essa carta, como que a gente faz para se comunicar com esse filho, essa carta de boas-vindas, essa carta do chamado desse filho, enfim, coisas nesse sentido. Posso falar sobre a carta? Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo. Perfeito, vocês estão respondendo aqui. Van Lindona, beijo. Muito bem. Mara, me sentia grávida meses antes. Quando fiquei grávida, não sei como. O que esse PK que vocês colocam? Tomei a pílula do dia seguinte e relaxei. Assustei, porque não estava nos planos, mas rezei tanto e pedi uma resposta. Depois me falem sobre esse PK. Não sei o que é PK, ou é um erro de digitação. Perfeito. Posso falar? Posso falar. Vou falar sobre a carta. Essa questão da pílula do dia seguinte, vamos falar na aula de concepção? Vamos falar na aula de amanhã. Ah, PK é porque... Mãezinha! Tá bom. Obrigada por responderem. Olha só. Vamos falar sobre pílula do dia seguinte amanhã. Você vê só que eu tô ficando... Gente, tô ficando meia já de cabelo branco, eu acho. Esse que é o problema do PK. Então, olha só. Vamos falar sobre a carta. Mara, desejo ter filhos. Posso fazer uma carta? Pode e deve fazer uma carta de boas-vindas, uma carta de chamado, uma carta de preparação, o que vocês quiserem chamar o nome da carta, tá tudo certo, tá? Ah, e o K substitui o quê? Tá bom. Que graça vocês. Então vamos lá. É super bem-vindo a gente fazer uma carta. E a gente pode endereçar essa carta à minha futura criança, né? Futura criança, aquilo que vocês quiserem escrever. E nessa carta, vocês falam o quanto vocês desejam que essa criança venha, o quanto ela é bem-vinda, o quanto vocês já amam essa criança, o quanto vocês já estão preparando esse ambiente para essa criança vir. Mara, o que é se preparar um ambiente para a criança vir? É nós cuidando da nossa alimentação, é nós nos cuidando em relação à vida, porque o que acontece, né? Olha só, o esperma masculino, né, 3 meses, mais até, ele estando ali dentro do corpo do homem, ele está vivo muitas vezes para fecundar um óvulo. Então, aquilo que o pai estava vivendo meses antes da concepção, essa memória está no esperma. Então, assim, cuidar com a alimentação com agrotóxico, começar a eliminar, sabe? Alimentos que contêm agrotóxico, alimentos que são farinhas brancas, começar a cuidar disso tudo, a realmente se preparar. Eu não tô falando para vocês ficarem neuróticos e coisas todas, mas assim, começar realmente a se preparar para tudo isso. Então, nessa carta da futura criança, vocês falam o quanto ela é bem-vinda, o quanto vocês estão esperando, quanto vocês estão se preparando para essa criança vir, que não é só me preparando psicologicamente e emocionalmente, mas a gente está criando um ambiente todo para receber essa criança. E vocês podem até mesmo escrever, não sei dizer se é expectativas ou características, mas vocês podem colocar assim: vejo você com uma criança tranquila, com uma criança pronta para vir, coisas nesse sentido. Exatamente, a Daliane colocou aqui para me ajudar. Intencionar. Vocês podem colocar intenções. Eu já vi vários pais que falaram: Mara, aquilo que eu coloquei na carta é o nosso filho. Então, vocês podem colocar intenções nisso tudo. E eu sugiro, às vezes, o pai fazer uma carta de boas-vindas à futura criança e a mãe fazer uma carta de boas-vindas à futura criança. Fazerem cartas separados, diferentes. Muitas vezes as intenções que vocês colocam são praticamente as mesmas. Então, e aquilo que a gente coloca na carta é aquilo que a gente sente no coração. Não tem uma regra, tá, gente?
Não tem uma regra, mas vocês podem colocar as intenções de vocês, podem falar o quanto vocês estão se preparando para receber esse filho, o quanto ele é bem-vindo, o quanto ele já é amado, aquilo que vocês sentem no coração de vocês. Mara, só pode fazer para as crianças planejadas não, por exemplo, assim, já estou grávida, não foi planejado e tal, faz a carta pro seu filho. Faz a carta pro seu filho. Ali, do momento da gestação, você já começa a curar essa criança. Você começa a trazer toda uma mensagem de cura em relação a ela, tá? Porque por meio da... Olha só, gente, as palavras mudam o nosso código genético. As palavras mudam nosso código genético. Aprendam a usar as palavras. Aprendam a se comunicar bem. Existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. É um livro incrível que todo mundo deveria ler. Alguém escreve aqui pra mim, Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. É um livro que todo mundo deveria ler para aprendermos a usar as palavras. E por meio dela a gente cura as crianças. E a gente nunca deve usar, por exemplo, não tenha medo. O não, o nosso cérebro não reconhece. Então, por exemplo, eu vejo o quanto você é corajoso, eu vejo o quanto você é forte, coisas nesse sentido. Sempre palavras ou frases positivas. Nunca não tenha medo, entende? Então, sempre positivos. Sempre positiva. Independente de você estar grávida ou não estar grávida, ou independente do momento que o seu filho está aqui. Mara, meu filho já nasceu, tem 8 anos, e aí, dá para fazer algo? Dá para fazer. Durante essa semana eu vou ensinar vocês como que vocês reprogramam os filhos de vocês em relação aos conflitos que eles vêm trazendo, a história deles, aos medos deles. Como que a gente reprograma os nossos filhos? Como que a gente faz tudo isso? O William colocou aqui para vocês o nome do livro. Eu não sabia dessa carta há 6 anos atrás, mas eu falava muito com ela que teria muita saúde e queria amamentar no peito. Isso era importante pra mim, não sei porquê. Ela mamou até os 3 anos e 3 meses. Linda, Elis, perfeito. Mara, meu marido, quando nos conhecemos, dizia que queria ter um menino, Lucas. 10 anos depois nos casamos e ele veio hoje ter 11 anos. Linda, Vanessa. Perfeito. E os filhos que já nasceram, a gente vai aprender como fazer tudo isso. Que lindo isso, usar as palavras para o filho que vai chegar. Exatamente, Márcia. E aí, a gente aprender a usar essas palavras, a usar essa comunicação. Esse livro é um livro para vocês lerem devagar. E é um livro que nos auxilia muito a falar aquilo que a gente precisa dizer, se fazer entendido, sem ser agressivo. Então, é um livro que nos auxilia muito na educação das crianças, no caminho para com as crianças, sem dúvida nenhuma, é muito, muito bom. Antes do meu filho nascer, Gabriel... o Gabriel falando, né? Eu vivia falando para ele que é abençoado, aquele que guarda e protege, que ele é amado com muita saúde, que Deus guardando ele, sempre dizendo, lindo, isso mesmo, quanto carinho aprendemos aqui. Vive, linda você, perfeito. Eu tô aqui para seus sobrinhos, a Van falando com a Vanessa. Eu falo que se tiver um próximo filho, vai vir de parto normal. Muito lindo. Perfeito. Minha filha não foi planejada, hoje está com 18 anos. Muito bem, gente. Então, quem puder fazer e tiver tempo de fazer a cartinha, faz a cartinha, porque é super incrível. E a gente consegue fazer várias reprogramações. Mara, você vai falar mais sobre isso? Vou falar mais sobre isso. Como que a gente reprograma nossos filhos, tá? Quando o filho vem por adoção, faz a carta mesmo assim. Sem dúvida nenhuma precisa fazer a carta, mesmo vindo por adoção. É lindo tudo isso. E aí, quem vai se conectar, a criança que vai se conectar com você, possivelmente é a criança que tem as características que você está colocando nessa carta. Muito bem, gente. E depois de escrever, o que se faz? Boa pergunta. Depois de escrever, o que a gente faz? Você pode, se você quiser guardar essa carta, você pode guardar essa carta. Por exemplo, que é uma carta com conteúdo bem bonito, você pode guardar sim essa carta, não tem problema nenhum. Mara, e se eu quiser queimar essa carta dali a 15 dias, eu posso queimar?
pode queimar também, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Olha só, a Isa. Meu marido é apaixonado com crianças e louco para ter filhos, mas tem baixa de espermatozoide. Isa, um homem com baixa de espermatozoide é muito importante, baixa qualidade de espermatozoide, é muito importante trabalhar esse masculino dele. E uma mulher que não ovula precisa trabalhar o feminino dela. Lá na natureza, Isa, e todo mundo que tá aqui, olha só, prestem atenção. É uma dança entre o masculino e o feminino. É uma dança. Então, a fêmea, ela ovula quando o macho marca o território. Ali ela ovula. Então, às vezes, nós precisamos trabalhar, antes de qualquer coisa, nosso relacionamento de casal. Né? Nosso relacionamento. Por meio dele, por meio de trabalhar o relacionamento de casal, nós conseguimos com que a mulher tenha, né, esses óvulos mais saudáveis e o homem um espermatozoides, desculpa, no plural, com maior qualidade. Então, por meio de trabalhar o feminino e o masculino dentro de cada um. E aí, esse é um tema para a gente trabalhar no Biologia das Relações, que é uma imersão que eu pretendo trazer para vocês daqui a alguns dias. Biologia das Relações, a gente trabalhar o masculino e o feminino. Porque se eu não estou alinhado com o meu feminino, meu parceiro não está alinhado com o masculino dele, pode ser que a gente não consiga gerar crianças neste momento. Entende? Exatamente isso. Então já se programem para a gente fazer o Biologia das Relações. E ali a gente vai estudar sobre tudo isso, tá? Sobre tudo isso. Certo, gente linda? Ai, que bom receber o carinho de vocês. Guardar a carta e posso oferecer de presente? Exatamente isso. Pode oferecer, pode dar de presente para o seu filho quando ele souber ler, enfim, sem dúvida nenhuma, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Tem um caderninho onde eu escrevo a evolução da gravidez. Que lindo, lindo tuas falas. Parabéns pelo conteúdo. Beijo, beijo, beijo. Gratidão pelo carinho de vocês, tá? Gente, muito bom! Terminamos o nosso dia de hoje falando sobre pré-concepção. Amanhã a gente vai falar sobre concepção, o momento da concepção. Por que esse momento da concepção é tão importante, tão relevante? Vem comigo, amanhã a gente vai falar sobre isso e vamos aprofundar todos esses temas. Um pouquinho antes da gente entrar em concepção, eu quero fazer uma fala sobre a pré-concepção para a gente fechar o tema de hoje e já começar de amanhã, tá bom? Sim, vou deixar gravado e vou deixar disponível aqui no Insta para vocês, certo? Nos vemos amanhã às 16h30. Chamem os amigos de vocês, mandem essa live para as amigas de vocês, pra gente ir crescendo cada vez mais nesses conhecimentos e aprendendo muito mais. Gente, um beijo gigante para vocês, fiquem bem, encontro vocês amanhã, tá bom? Beijo, gratidão a todos, até amanhã, tchau, tchau!